Não há sobre a tua vida um espírito que te limite. Não há sobre a tua vida um limite que bote uma barreira intransponível. Por isso que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Não entra na minha cabeça um cristão agoniado, ansioso com algo, porque isso não faz parte da orientação que a Bíblia dá. A Bíblia diz: não andei ansiosos. Não andei ansiosos. Nós estamos ansiosos porque estamos preocupados com o futuro. O Deus que te sustenta é o Deus de toda a eternidade. O Deus que te sustenta é um Deus todo-poderoso. O Deus que te sustenta é um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Deus é um Deus que nos convida porque Ele garante o nosso futuro. Ele garante o nosso futuro. A gente vai ler do versículo 1 a 6. Ezequiel. Um texto muito conhecido, um texto que provavelmente você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre ele, mas é um texto, cada vez que eu me aproximo, cada vez que eu leio, ele se torna cada vez mais belo, e como é a palavra do Senhor viva e eficaz, ela sempre traz algo novo. E hoje eu espero mais uma vez trazer algo do coração do Senhor para vocês, para que vocês saiam daqui impactados e movidos pela sua palavra, que tem autoridade e poder para transformar vidas e transformar histórias. Amém? Amém ou não? Ufa, que bom. Achei que tivesse falado alguma coisa errada. Ezequiel 47, versículo de 1 a 6. Eu não sei se vai passar ali atrás. Nossa, uma foto legal, cara. Caramba, muito legal. Diz assim a palavra do Senhor: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo para o portão norte, e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem levantou de novo, e eu fui para a margem. Hoje talvez você chegue aqui com uma perspectiva de vida diferente. Talvez muitos dos que aqui estão já tenham passado ou até estejam passando por um momento da vida em que muitas coisas parecem não fazer sentido. Parece que uma vida que é dita tão especial por outros, uma vida que dizem ser tão importante, tão mágica, quando você olha através dos seus olhos, parece não fazer muito sentido. E talvez, quando você olhe para a sua própria vida, você chegue a acreditar que para você não tem mais jeito. Isso independe da idade. Às vezes tão novos, pessoas têm esse pensamento, outros com um pouco mais de idade. Mas eu quero aqui que você se fixe e prenda a sua mente nesse lugar, nessa sensação que
ou você já passou, ou está passando. Porque faz parte da natureza humana, faz parte da vida, vivenciar momentos como esse. Momentos em que a vida parece não fazer sentido. Momentos que por muitas vezes, quando eu me encontro nele, eu olho para trás e reconheço que os meus próprios passos me levaram até aquele lugar. Por muitas vezes, ao olhar ao redor, eu consigo entender perfeitamente que aquilo que eu estou experimentando é fruto de escolhas erradas que eu fiz. E às vezes eu jogo tão pesado nas minhas escolhas, que quando eu olho para trás eu digo, não tem mais jeito. Agora esta é a vida que eu decidi viver. Agora é a vida e única vida que eu posso viver, porque, para mim, não tem mais jeito. Eu não consigo mais encontrar saída. Eu não sei mais para onde ir. E o único lugar que eu posso ir é nessa vida, nessa estrada. Ou talvez não, talvez você já tenha passado por isso e encontrado a resposta de algo, talvez você já tenha encontrado a saída para o seu grande problema, para a sua forma de viver. Mas mesmo assim, você olha para a vida que você tem levado e você percebe, parece que falta algo. Parece que não está completo. Parece que a vida não tem mais solução. E olhando para a nossa realidade e levando para a nossa realidade do texto, o povo de Israel vivia a mesma coisa. O povo de Israel, nesse texto que nós lemos, ele passou por muitos momentos em que eles foram alertados pela forma de conduzir suas vidas. Com certeza, cada um de nós aqui também já passou por vários momentos em que pessoas nos alertaram, esse caminho não é bom. Esta forma de lidar com a realidade não é boa. Ou então, você está errado no que você está pensando. E nós, envolvidos no nosso poder e autoridade, eu costumo dizer que adolescente jovem tem a síndrome do Superman, acha que é invencível. Mas até o Superman tem a criptonita. Mas é verdade, na nossa caminhada nós somos por muitas vezes alertados. E o povo de Israel, nesse contexto histórico, também tinha sido alertado por muitos profetas. Mas era um povo que estava longe da presença do Senhor. Era um povo que estava mergulhado em idolatria. Era um povo desobediente. Como consequência, o povo se tornaria escravo. Esta foi a palavra que os profetas deram. Este povo se tornará escravo mediante toda a sua desobediência, toda a sua idolatria, toda a sua distância do Senhor. Isso que eu estou falando aconteceu no ano de 597 a.C., quando a Babilônia, na figura de Nabucodonosor, captura Jerusalém. Existe um inimigo de nossas vidas que nos captura. Existe sempre algo que está prestes a nos abocanhar, a nos aprisionar, a nos tornar escravo. Para o povo de Israel e para Ezequiel foi Nabucodonosor. Porque Ezequiel também estava nesse contexto. Ezequiel não foi o cara que estava de longe olhando o que o povo estava passando, não. Ezequiel também estava aprisionado. Ele também foi levado cativo. Ezequiel estava inserido em todo esse contexto de escravidão. Ele também, preso na Babilônia, recebe a missão de denunciar o comportamento do seu povo. Ezequiel, profeta de Deus, é levado preso com o povo e lá ele recebe a incumbência de falar contra o povo. Imagina o que é para Ezequiel estar dentro daquele contexto isolado. Isolado, porque enquanto o povo, mesmo sendo avisado por Ezequiel, continuava a fazer as coisas, Ezequiel estava separado
sendo convidado por Deus a anunciar uma mudança de comportamento. Mas mesmo assim aquele povo permaneceu em desobediência. E mesmo com a denúncia do profeta, o povo continuava com a sua rebeldia. E 6 anos depois, vem a segunda investida contra Jerusalém. Então aquilo que parecia ruim, aquilo que parecia perverso a partir do primeiro grupo que havia ido preso para a Babilônia, vem uma segunda investida, e na segunda investida poucos restam. Às vezes parece que é assim nossa vida, né? Aquilo que parece que já está ruim, a gente acha que não vai piorar e parece que vem uma outra pancada e fica pior ainda. O povo de Israel enfrentou a mesma questão. E Jerusalém é destruída. E os poucos que ficaram sofriam cada vez mais. E aqueles que foram, o restante, continuou sofrendo. E nesse contexto de desobediência do povo, Ezequiel recebe as suas visões, como essa que nós acabamos de ler. O texto de Ezequiel é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre a destruição. A segunda parte, a queda dos inimigos. E a terceira parte é o texto que nós lemos. Um texto sobre o povo restituído. E é um texto que é interpretado por alegorias. Então, há um símbolo, há algo que está por detrás das palavras que nós precisamos entender. E o texto começa apresentando um templo, em que por debaixo dele saía água. E ali era a representação da presença de Deus. A água saía do templo, saía debaixo do trono, e esse trono era a representação de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa aprender: não existe bondade, não existe benécer, não existe nada que seja pleno e bondade que não emane do Senhor. Vivemos uma vida onde a forma como nós nos relacionamos, as coisas que estão diante de nós, parecem estar apresentando coisas boas. Mas você pode ter uma certeza: nada do que o mundo te apresenta vai te aproximar do Senhor. E o texto inicia dizendo isso, que as águas brotavam do trono de Deus. E Ezequiel foi levado até a presença do Senhor para que de lá pudesse ver as maravilhas que Deus iria fazer. Me escuta aqui. As maravilhas que Deus quer fazer sobre a sua vida estão relacionadas a uma aproximação com Ele. Aquilo que você espera que Deus derrame sobre a sua vida está próximo a Ele. Não adianta você querer viver uma vida longe do Senhor. Não adianta você querer viver uma vida de crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não, porque você não vai alcançar a vitória. Porque a vitória que está destinada a você, vinda do Senhor, está na sua aproximação a Ele. E Ezequiel aqui, ele é uma representação do povo de Israel. Então, quando Deus chama Ezequiel para perto, é como se ele estivesse dizendo: povo de Israel. Povo de Israel. Povo do século 21. Povo que está reunido na primeira igreja batista em Vila da Penha. Povo que está acompanhando pelo YouTube. Aquilo que vocês tanto desejam está na aproximação comigo. O convite que Deus faz a Ezequiel é um convite que se estende a todos nós nessa noite. E nós precisamos entender o significado de tudo isso. Ezequiel está sendo levado à presença do Senhor. E Davi, no Salmo 64, já dizia: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E aí vem uma pergunta à minha mente: onde você tem procurado a presença de Deus? A Bíblia a todo tempo aponta na direção que as maravilhas e as delícias do Senhor estão nele e próximas a Ele. Aonde você tem buscado as delícias do Senhor? Aonde você tem buscado a alegria do Senhor? Essa é uma pergunta que precisa estar martelando na sua mente.
Será que a forma que você tem vivido, as escolhas que você tem feito, os lugares e companhias com quem você tem andado, tem te feito chegar na presença de Deus? Eu falo isso até muito mais do que gostaria, mas por vezes estamos acostumados a comer migalhas que caem da mesa, quando o Senhor nos convida a sentarmos à mesa com Ele. Estamos acostumados a experimentar migalhas, em determinados momentos nos aproximarmos de Deus, em determinados momentos nos afastamos de Deus. Vivemos uma vida, como foi aqui dito, na oração, no clamor, momentos em que estamos dentro da igreja, mas momentos em que estamos fora da igreja e acreditamos que estamos vivendo uma vida de bênção, simplesmente porque talvez o dinheiro esteja entrando na conta, ou porque todos os seus amigos sorriem com você, ou porque você tem um belo de um videogame, ou porque você tem boas roupas. Será que aquilo que você tem experimentado está te aproximando de verdade da presença de Deus? Quantas vezes o próprio Deus tem falado com você para levar você aos lugares que geram vida, e esse chamado tem sido negado? Até quando? Até quando Deus vai convidá-lo para perto? Até quando Deus vai convidá-lo para o profundo? E você continuará dizendo não. Continuará acreditando que a forma como tem vivido é a melhor forma. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. E a primeira lição que eu queria trazer para você é através de uma frase: confie no processo. Confie no processo. Repita comigo. Confie. Mais uma vez. Diz o texto de Ezequiel que ele foi levado para um rio. Um rio, e a cada 500 metros havia uma verificação de profundidade, uma medição. Na primeira, as águas eram rasas e davam pelo tornozelo. Após 500 metros, a água estava nos joelhos. Mais 500 metros e as águas já estavam nos lombos. Até que não se podia ficar naquele lugar porque as águas eram profundas. Eu não sei você, mas eu já tive algumas experiências com o mar. Eu não sei se todos sabem, né? E quando eu conto essa história, alguns começam a dar risadas, mas eu pego onda. Eu pego onda de bodyboard, ok? Agora eu não pego mais porque eu não tenho tempo. Não tenho muito tempo. Essa rapaziada, né, tira muito meu tempo. Mas eu pego onda, isso é verdade, tá? Verdade. Um dia eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. Outro dia eu mostrei lá embaixo as fotos de tempos passados, né? Da minha época de jogador de futebol. Foto lá jogando futebol lá. Tá rolando umas fotos minhas antigas aí do Viva Elvis e tal. Mas enfim, essa foto é só interna. Mas enfim, eu já tive algumas experiências com o mar, tá? Já tive experiências, né? Morava perto do mar, por 2 oportunidades eu tive a oportunidade de morar perto do mar. Então estava sendo na praia, né? Jogava altinha lá na praia, né? Para quem não acreditava que eu jogava bola, eu tive que mostrar foto lá. É chato ter que, né, mostrar e apresentar esse tipo de prova. Mas correr com água nos tornozelos é tranquilo, não tem muita dificuldade. Para as pessoas que têm dificuldade de correr com água no tornozelo, a pessoa tem que entrar numa escolinha de psicomotricidade, né? Porque correr com água no tornozelo é mole, é tranquila. Alguns têm dificuldade, tropeçam na água, na perna, na areia, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu tive a oportunidade de entrar em mares, né? Que não eram mares altíssimos, grandes, né? Mas eram mares de ressaca, né? Pegar onda, né? E uma vez eu entrei em um mar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, e eu tinha um problema no ombro, meu ombro saía muito do lugar, até a cirurgia. E aí, para quem sabe, né, eu sei que vocês não conhecem muito de pegar onda, né, mas vou ensinar para vocês. Eu pegava onda de bodyboard, né, então o strap do bodyboard, você prende ele no braço, né, e não no pé, como de surf. Então você pega no braço. E eu, por hábito, prendia no braço onde o ombro saia do lugar. Beleza, estou lá, feliz da vida, entrei no mar, entrei de novo, feliz da vida e tal. Rapaz, na hora que eu estou remando, no meio ali da arrebentação ali, né, a onda vindo, no meio da arrebentação, quando eu estou remando, o que acontece?
o ombro, pum, sai do lugar. Rapaz, o ombro sai do lugar e aí eu não sabia se eu prestava atenção no ombro e na onda que estava vindo. E a prancha presa no braço ruim. Vocês imaginam a cena, né? E eu tentando agarrar a prancha com esse braço e o outro braço fora do lugar e uma dor monstruosa, tudo balançando e a onda chegando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Comecei a tentar tirar o strap, né? Tentar deixar a prancha aí, mas o ombro fora do lugar, a onda chegou. Só que quando a onda chegou, eu tinha conseguido soltar o strap. Quando eu soltei o strap, o braço fez assim, né? Aí a prancha saiu e eu fiquei naquela vaca, né? Meu irmão, eu fui bater no liquidificador até a areia. Cheguei na areia, naquele estado, com a areia, né, todo no corpo inteiro, todo torto, os colegas correndo. O que aconteceu? Eu falei, cara, não toque em mim, cara, não toque em mim, que meu braço está fora do lugar. Os caras, o quê? Enfim, eu tinha um jeitinho, botei o ombro no lugar, tal, sentei na areia, desolado, triste, cabisbaixo, olhando para aquele mar e pensando assim, Senhor, eu não tinha experiência com Deus na época, né, mas na minha ignorância, eu falei, Senhor, eu podia ter morrido afogado, cara. Porque com o ombro fora do lugar, só com o pé de pato e a prancha longe, sem conseguir bater o pé, eu podia ter morrido afogado. E naquele momento ali eu falei, cara, eu tive um livramento. Eu fui livrado. Experiências como essa talvez sejam para poucos. Talvez vocês se deem melhor na água do que eu. Mas o que eu quero dizer com isso é que há momentos na vida em que você olha ao teu redor e parece que o mar vai te atropelar. Há momentos na vida em que você olha ao redor e parece que você está no meio da vaca. Sabe? Você está ali, ó, no liquidificador, batendo com o joelho no chão, cabeça no chão, ombro no chão, tu não sabe o que é mais céu, não sabe o que é mais terra, aquela confusão. Sabe quando a gente está nesse sentido da vida? Sabe quando a gente vai em um lugar tão profundo em que parece que está tudo dando errado? Então, esse texto, ele me faz refletir sobre fé. Será que as minhas escolhas estão sendo baseadas na fé que tenho no Senhor, ou eu só o procuro quando as coisas estão ruins? Será que eu vou precisar estar com água sobre a minha cabeça, coberto de areia, não sabendo mais em que direção estão as coisas, para começar a pedir ajuda? Será que as minhas escolhas estão sendo baseadas em fé, ou eu só procuro quando as coisas estão erradas? Porque, enquanto o pé estava tocando no chão, não havia preocupação. Quando você sabe nadar, você não tem preocupação. O povo de Israel estava na situação que estava, porque quando os profetas anunciavam que ia dar ruim, eles olhavam ao redor e falavam assim, como vai dar ruim? Olha aqui, tem tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho comércio, eu tenho tudo maravilhoso. A gente até adora a Deus, a gente tem um templo. A gente tem um altar, a gente adora o Senhor. Tá bom que a gente adora outros deuses, mas a gente está adorando o Senhor. Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que é todo amor. Mas esquece que Deus é um Deus de justiça. É um Deus de misericórdia que manda os profetas para te avisar. Então, quando a água está pelos tornozelos, tudo é fácil, tudo é tranquilo. Quando a água está no joelho e eu consigo me deslocar, eu penso, é fácil, porque enquanto as águas estão pelo joelho, eu consigo voltar a nenhum problema. E quantas vezes não é assim na sua vida? Você entra em uma situação e está sempre olhando para trás. Não, eu sei me libertar. Não, ainda dá tempo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E quando você abre os olhos, a água já te cobriu. Chega um momento em que você fica cansado. Chega um momento em que a água te cobre e você não tem mais para onde ir. E nesse momento, quando ele chega, o que você faz? Quando o casamento está uma decadência, o que você faz? Continua nadando ou pede ajuda? Quando o resultado da prova não é favorável, o que você faz? Se alegra no Senhor ou sucumbe? Quando a relação com seus pais ou seus irmãos está péssima, o que você faz? Você muda a situação ou espera ficar insustentável para poder pedir ajuda? Quando os seus planos se frustram, o que você faz? Muda a sua estrutura ou deixa o caldo entornar?
Quando você é tentado pela pornografia, o que você faz? Pede ajuda ou continua se escondendo, satisfazendo a vontade da carne? Quando a ansiedade bate a porta, o que você faz? Descansa no Senhor ou permite que isso chegue a patamares maiores? Quando o emprego não está indo bem como deveria, o que você faz? Se desespera ou entende qual o propósito de Deus naquele lugar? Porque quando a água está no tornozelo, a água está no joelho, você acha que consegue. Mas chega um momento em que a água te cobre. E nesse momento talvez não tenha mais saída para você sozinho. O que você faz quando os profetas te anunciam que esse caminho que você está trilhando não é o melhor? O que você faz quando alguém que te ama te abraça e te conduz por um lugar e você não quer seguir? Ter água pelos tornozelos ainda te permite olhar ao redor e acreditar que pode dar conta de toda e qualquer dificuldade. Não espere que as coisas fiquem piores para depositar a sua fé no Senhor. Não esperem não conseguirem mais nadar para pedir ajuda. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que está pronto para te responder àqueles que o buscam. Ter o controle de nossas vidas em nossas mãos só nos levam a ter posturas que não agradam ao Senhor. Ou você entrega a sua vida totalmente e verdadeiramente a Ele, ou você não entrega. Não tem um meio termo ao lidar com o Senhor. O nosso Deus não é um Deus de 50%, não é um Deus de 70%, não é um Deus de 99,9%. Mas o Senhor não levou Ezequiel para o profundo para deixá-lo sofrer. Lembrem-se, Ezequiel aqui era uma representação do povo. Deus não permitiu que Ezequiel chegasse num lugar onde só nadando poderia dar conta para fazê-lo sofrer. Estar no profundo era a representação contrária de como o povo estava. No raso da espiritualidade. No raso da incredulidade, no raso da escravidão. E o Senhor mostra que o quanto ir ao profundo era fundamental para viver o extraordinário de Deus. Ir no profundo, tem uma música que fala, né? Me afogar no Senhor, né? Não tem uma música que fala assim? Não tem? Tem, não tem? Deve ter, né? Deve ter, ok, deve ter. Mas mergulhar no Senhor é isso. É se afogar na presença dEle. Tem uma música assim mesmo, agora lembrei. Se afogar na presença dEle. É poder mergulhar no profundo e não ficar na superficialidade. Confiar no processo é saber que nada sai das mãos de Deus e que quando Ele permite passarmos por momentos difíceis é porque coisas que precisam ser aprendidas só são possíveis por causa desse momento. Quando Deus permite que você passe por dificuldades, é para que nesse lugar você aprenda, porque Ele ressignifica todas as coisas. Como diz Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, passar por momentos difíceis não é momento de desespero, não. Passar por momentos complicados, quando você está mergulhando no profundo do Senhor, não é para você se desesperar, não é para você abandonar o barco, não é para você ficar igual um louco, não. Passar por dificuldades quando você está mergulhando na presença do Senhor é ser chamado a uma mudança e uma transformação de vida. Está ruim, está difícil, mergulha no Senhor. Está difícil, está complicado, ora mais.
jejua mais, leia mais. Ah, mas eu não tenho vontade. Você tem vontade de fazer tanta coisa. Tanta coisa. Ah, eu estou mal, mas vamos ali no açaí tomar um negócio. Ah, estou mal. Poxa, mas eu tenho que ir lá para poder receber meu salário, meu dinheiro, meu trabalho. Ah, estou mal, mas eu tenho que ir no mercado comprar um negócio. Eu tenho que estudar, eu tenho que sei lá o quê. Mergulha no Senhor. Não permita que absolutamente nada na sua vida seja mais importante do que estar na presença dEle. Não permita. E a outra lição, além de confiar no processo, é um chamado de Deus para nós, onde Ele diz, veja as maravilhas. Veja as maravilhas. Toda vez que nós mergulhamos no profundo, quando nós levantamos a cabeça, nós veremos maravilhas. Depois de ir ao profundo, o profeta é levado para a margem. Mas há algo que me chama muita atenção quando ele chega na margem. Só depois do mergulho no rio, foi que ele percebeu as maravilhas que o texto diz. Olha só o que o versículo 7 fala. Quando cheguei lá, na margem, vi que havia muitas árvores, nos dois lados. Muitas árvores. E algumas versões dizem frondosas árvores. Árvores belas, árvores bonitas. Eram belas árvores. Era água doce, eram muitos peixes, eram frutas de todos os tipos, e você vai continuar lendo o texto, você vai perceber, era um lugar maravilhoso. Mas por que Ezequiel só percebeu aquilo quando chegou do outro lado? Por que ele só percebeu aquilo quando ele saiu lá, estava mergulhado no profundo, quando ele levanta? Por que ele não viu antes? Sabe por quê? Ezequiel estava acostumado com aquela paisagem. Ezequiel era como aquele que vem todo domingo à igreja, que vem toda quarta à igreja, que participa de tudo o que está acontecendo. É alguém que foi criado na igreja desde pequeno, cresceu, sabe até orar, mesmo não tendo o Espírito Santo. Sabe até se comunicar e falar o linguajar. Ezequiel estava acostumado com a paisagem. Lembre-se, Ezequiel estava escrevendo para o povo em cativeiro, numa terra estrangeira, risco de morte, dor, destruição, falta de alegria, vida espiritual vazia. Essa era a realidade do povo no cativeiro. E às vezes a gente se acostuma com o visual de terra arrasada. O povo de Israel não conseguia mais enxergar as belezas. Talvez a situação pela qual você esteja enfrentando, você está passando porque você está acostumado em olhar ao redor e está acostumado com terra arrasada. Ah, é assim mesmo, né? Ah, isso aqui não tem como mudar. Ah, isso aqui eu já até acostumei, nem me incomoda mais. Está acostumado com terra arrasada. Era igual ao povo de Israel. Se acostume em viver em ambientes ruins. Se acostume em viver ao redor, sendo rodeado por mais influências. E isso vai te escravizando de tal forma que te impede de ver as maravilhas que o Senhor tem para você. Se acostumar com aquilo que não é de Deus ao seu redor, te impede de enxergar as maravilhas do Senhor. Se acostumar com um ambiente ruim, te impede de enxergar as maravilhas do Senhor sobre a tua vida. Olha ao teu redor, olha as tuas amizades. Você é sal e luz. Não é o ambiente que tem que te influenciar, é você que influencia o ambiente, como sendo sal e luz. Você não é mais qualquer um. A partir do momento em que você se posiciona, em que aceita Jesus como o único, suficiente Salvador de sua vida, há algo de diferente em você. Mas o povo de Israel também tinha essa diferença, mas eles preferiram ficar na posição que eles estavam. Porque eles haviam se acostumado com o que estava ao redor. Está tão bem assim, está tão tranquilo assim. Mas Romanos 8,15 diz: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai.
Não há sobre a sua vida um espírito de escravidão. Não há sobre a tua vida um espírito que te limite. Não há sobre a tua vida um limite que bote uma barreira intransponível. Não há mais esta barreira. Por isso que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Não entra na minha cabeça um cristão ficar agoniado, ansioso com algo, porque isso não faz parte da orientação que a Bíblia dá. A Bíblia diz: não andei ansiosos. Não andei ansiosos. Nós estamos ansiosos porque estamos preocupados com o futuro. Como é que vai ser? Como é que vai ser a prova? Ai, meu Deus, como é que vai? E se eu não passar? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu trabalho. Ai, vamos mandar uma opção de gente embora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ih, tá faltando dinheiro, tá acabando dinheiro. Tá acabando dinheiro mês que vem. Ai, meu Deus, tá acabando o mês. Faltam 20 dias para o mês terminar, acabou o dinheiro. Ai, meu Deus. Ai, que isso? O que é isso? Não andeis ansiosos, sabe por quê? O Deus que te sustenta é o Deus de toda a eternidade. O Deus que te sustenta é um Deus todo-poderoso. O Deus que te sustenta é um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. É um Deus que promete na sua palavra que não há de faltar o que comer e o que vestir. É um Deus que diz que vai te sustentar de noite e de dia. É um Deus que não dorme e nem pisca. Como nós podemos ficar ansiosos tendo um Deus que cuida de nós quando nós estamos dormindo, como diz a sua palavra? Como podemos estar preocupados com o dia de amanhã? E eu aqui não estou chamando e convidando ninguém a uma responsabilidade não, tá? Chutar o balde não, tá? Não é isso não. Então, Deus está tomando conta? Então aqui, ó, buf, chuta o balde. Minha coluna deu nessa. Esqueci. Não é. Deus é um Deus que nos convida porque Ele garante o nosso futuro. Ele garante o nosso futuro. Temos um Senhor que cuida de nós. Veja as maravilhas de Deus. Veja as bênçãos do Senhor. Temos um Cristo que nos convida a estarmos juntos, sentarmos à mesa e cearmos com Ele. Nós temos um Deus que nos deu o seu único Filho para que, crendo, tivéssemos vida eterna. Temos o Senhor que, em demonstração do seu grande amor, dá a sua vida pelos seus amigos. Mas isso só é possível quando mergulhamos no profundo. E aqui está o sentido do porquê muitos jovens e adolescentes têm se perdido, saindo da comunidade, porque acreditam que mergulhar no profundo é orar muito. E é também. É ler muito. E é também. Mergulhar no profundo é permitir-se ser transformado e modificado pela palavra do Senhor. Mergulhar no profundo é orar, sim. É ler a palavra, sim. É se envolver com as coisas do Senhor, sim. Mas é principalmente permitir-se ser transformado, porque aquele que ouve as palavras e não as coloca em prática é semelhante àquele que constrói um castelo no montão de areia e na primeira tempestade, no primeiro vento, aquele castelo cai. Mas aquele que ouve a palavra e se permite ser transformado com ela, praticando todos os dias, apesar das dificuldades e limitações que a vida impõe, apesar de qualquer problema, esse é comparado a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, e bate o mesmo vento, e bate a mesma chuva, mas a casa permanece de pé. Esse culto de hoje é para te convidar a ir para o profundo. Esse culto de hoje é muito mais do que te impulsionar a você ler mais a palavra, a orar mais, é muito mais do que isso. O convite que você está recebendo nessa noite é para que, ao mergulhar e levantar, você possa ver as maravilhas que o Senhor tem produzido ao seu redor. É para que, ao mergulhar, você se permita ser transformado e impactado por essa palavra. A palavra não volta vazia.
A palavra é capaz de fazer a gente discernir intenções do coração e da mente. Ela é mais penetrante que qualquer espada que corte para os dois lados. Nada é mais penetrante, nada é mais contundente do que a palavra do Senhor. E nessa noite você está sendo desafiado a mergulhar no profundo. Não seja como o povo de Israel, que se acostumou a viver uma vida de idolatria, se acostumou a viver uma vida longe de Deus e achar que está tudo bem, porque tem um dia em que o assolador vem, há um dia em que o problema chega, há um dia em que o vento e o mar bate na casa. Mas se tua casa estiver edificada em uma prática, numa vivência da palavra do Senhor, e aí sim, mergulhando na oração, mergulhando na leitura e na prática da palavra, pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for, porque o Senhor irá te sustentar, porque Ele é a rocha e a tua casa estará edificada nele. Chega de viver uma vida sem sentido. Chega de viver uma vida necessitada de um dia após o outro eu mergulhar em questões, em coisas que não me saciam. Não deixe que a água te tome de tal forma em que você não consiga mais pedir ajuda. Se você se vê numa situação em que você precisa de ajuda, peça ajuda. Busque ajuda. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque há de chegar um tempo no arrebatamento em que isso não será possível. E o desejo do nosso coração é que todos estejam lá na presença do Senhor. E esse chamado nessa noite é um chamado de mergulhar. Mas principalmente, como disse a peça de teatro, e que representou a peça do teatro, o chamado hoje não é para responder os questionamentos ou não da sua vida. Será que eu corro mais do que o vento? São questionamentos vazios da vida. Mas é para você tomar uma decisão. O culto de hoje é um culto de mergulhar no profundo, mas para tomar uma decisão. Uma decisão de verdade colocar em prática na sua vida aquilo que você conhece. Porque o povo de Israel conhecia, mas não estava colocando em prática nada daquilo. Existiam pessoas que ouviram falar, mas que nunca tiveram oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Muitos são os visitantes hoje. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Mas com certeza, aqueles que aqui estão, que não são os visitantes, pertencem a alguma comunidade de fé, a alguma igreja, já tiveram uma experiência e que talvez estejam hoje desejosos de mergulhar no profundo. E percebem que a vida que tem levado não é uma vida de alguém que de verdade está vivendo aquilo que deveria viver. Porque não está conseguindo enxergar as maravilhas do Senhor do outro lado do rio. Meu convite para você nessa noite é te chamar a mergulhar no profundo, é te desafiar a mergulhar no profundo. É te desafiar a dizer: Senhor, eu não quero ser mais escravo. Eu não quero ser escravo das condições, eu não quero ser escravo das situações, eu não quero ser escravo da minha carne. Eu não quero ser escravo do pecado, eu quero liberdade. Eu não quero ser mais escravo da doença, eu quero liberdade. Eu não quero ser mais escravo da minha mente, eu quero liberdade. E se teu desejo foi esse nessa noite, eu vou orar, e enquanto eu estiver orando, eu vou fazer um convite, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu vou pedir para que todos abaixem suas cabeças. Esse é um tempo, é o seu tempo com Deus. É o seu momento com Deus. E eu peço para que você curve a sua cabeça, é justamente para que você saiba que é você e Deus. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar uma decisão de ir no mais profundo com o Senhor, de viver as maravilhas de Deus, de mergulhar no profundo de tal forma que o que faz sentido é estar na presença do Senhor, única e verdadeiramente. Se há aqui nessa noite alguém que deseja ter a sua casa construída na rocha, levante uma de suas mãos, por favor, eu quero te conhecer.
Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique sua mão levantada rapidamente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mantenha sua mão levantada. Quando alguém da igreja chegar perto de você, você pode se abaixar sua mão, tá bom? Mas mantenha sua mão levantada, a gente quer te conhecer. Continue com a cabeça abaixada, continue com seus olhos fechados, continue ouvindo a voz do Senhor. Mantenha sua mão levantada. Eu quero que todos que estão com a mão levantada sejam alcançados por alguém aqui, algum membro da igreja. Todos que estão com a mão levantada vão ser tocados, vão ser alcançados por alguém. E essa pessoa vai chegar ao seu lado e vai orar com você. Isso. Orem por essa pessoa, orem por ela. Coloquem a vida dela diante do altar do Senhor. Temos mais uma aqui na frente. Ore ao Senhor nessa noite. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Porque a tua palavra, ela liberta. A tua palavra nos convida a um arrependimento. A tua palavra nos faz mergulhar no profundo. E ao levantarmos em sua presença, nós podemos ver a maravilha que nos está reservada do outro lado. Assim foi com Ezequiel. E nessa noite o Senhor nos convida novamente. Que cada pessoa que tenha tomado uma decisão de levantar as suas mãos, declarando o desejo de mergulhar no mais profundo, Senhor, sonda os corações. Faça com que elas, Senhor Deus, sintam a tua presença e mais uma vez, encorajadas pelo teu Espírito, possam experimentar maravilhas ao teu lado. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, elas se colocaram diante do teu altar e clamam: Senhor, vinde a mim mais uma vez.